Pois bem, com relação ao sedevacantismo, gostaria de lembrar alguns pontos de doutrina que têm relação com esse erro de interpretação e de resolução da situação da igreja atual. Primeiro, e são pontos relativos exatamente à igreja, né? Primeiro, a Igreja Católica é de instituição divina. E essa instituição divina, ela tem um modo. Nosso Jesus Cristo a instituiu a igreja como sociedade, e sociedade visível. E é muito importante observar que essa visibilidade não é somente a visibilidade dos membros da igreja, ou daqueles que têm a verdadeira fé. Não. A visibilidade dos membros, ela faz parte, claro, da visibilidade da igreja, mas ela não esgota essa visibilidade. Isso porque na visibilidade de uma sociedade, e a igreja é uma sociedade, não bastam apenas os membros, mas as relações entre eles. Então, nesse caso, nós temos que considerar na Igreja Católica não só os seus membros, aqueles que fazem parte da igreja, mas as relações entre eles, o que implica hierarquia, aqueles que mandam, aqueles que obedecem, aqueles que ensinam e aqueles que são ensinados, aqueles que distribuem os sacramentos, aqueles que recebem os sacramentos. Isso também é de instituição divina. E sendo a Igreja Católica uma sociedade sobrenatural, e nisso ela é diferente das sociedades naturais, ela não é como as sociedades em que nós vivemos, os países, os estados, etc. Estes podem desaparecer, ou podem desaparecer e voltar a aparecer depois de alguns anos. Isto já ocorreu na história, por exemplo, com a Polônia. A Polônia que, depois de um tempo, com imigrações e problemas de guerras, ela terminou por desaparecer como país, como nação, como um Estado independente, melhor dizendo, durante muito tempo, mais de 100 anos. Penso que do fim do século XVIII até o início do século XX, depois da Primeira Guerra Mundial. Ela desapareceu. E depois voltou a aparecer, a Polônia. Isso pode ocorrer com as sociedades naturais, mas não pode ocorrer com a Igreja Católica. Pode ocorrer com a Igreja Católica, claro, ela, como ocorreu de 1870 até 1925, mais ou menos, ela perdeu as suas terras, perdeu o seu status de Estado. Isso pode ser. E ocorreu de fato. Porém, não pode ocorrer ela desaparecer algum tempo como sociedade e voltar a aparecer. Não, isso não pode. E isso inclui não somente os seus membros, mas essa hierarquia. Então, quando nós dizemos isso, dizemos então que não pode haver interrupção nesta cadeia de papas que se seguem desde São Pedro até o Papa atual, o Papa Francisco. E não há interrupção, não pode haver interrupção nessa cadeia. Pode-se dizer, mas os papas morrem. Sim, os papas morrem, mas o organismo da igreja é sempre capaz de eleger novos papas. E então não se pode conceber uma situação como a nossa em que estamos de acordo com a maioria dos sedevacantistas, porque é uma variedade imensa, enorme de opiniões a esse respeito, mas, grosso modo, nós estamos, a maioria deles dizem, sem papas desde Pio XII até agora. Isso é impossível. E, além disso, note bem, não tem solução, porque não há nenhum organismo capaz de eleger um novo papa, na medida em que o Colégio dos Cardeais desapareceu, supondo-se que Pio XII tenha sido o último Papa. E ele estabeleceu com autoridade que o novo Papa seria eleito pelo Colégio de Cardeais, como já se faz há muito tempo. Porém, como disse, a Igreja
faz parte da visibilidade dela o fato de ser constituída de homens que são visíveis e que infelizmente não são somente visíveis, mas são também pecadores. E sendo pecadores, podem pecar de diversas maneiras, inclusive pecar contra a fé. Quer dizer, podem cometer o pecado de heresia, que é a negação voluntária de um dogma de fé. E, sendo a igreja uma sociedade, então nós somos levados a fazer a distinção que existe, guardadas as proporções, em todas as sociedades naturais. Nas sociedades naturais existem atos maus, mas esses atos maus têm que ser julgados pela autoridade competente. E quando são julgados assim, então eles se tornam crimes e são passíveis de pena. Assim também na Igreja Católica, sociedade sobrenatural, porém sociedade visível, também existem os atos maus, que são os pecados. Mas esses pecados, para que recebam penas dentro da sociedade, devem ser julgados pela autoridade competente. E, portanto, eles devem se tornar crimes também. E no caso da heresia, então, nós temos a distinção entre o pecado de heresia e o crime de heresia. Essa distinção é fundamental porque ela nos leva ao erro fundamental do extravagantismo, que é o não distinguir, pelo menos no caso do Papa, entre o pecado de heresia e o crime de heresia, afirmando que o Papa, pelo seu próprio pecado de heresia, se separa da Igreja e perde sua jurisdição. Isso pode ocorrer? Não. Não pode ocorrer, porque, é verdade, há um aforisma jurídico que diz que a primeira sede não é julgada por nenhuma, ou seja, o primeiro posto, o Papa, no caso, não é julgado por ninguém. É verdade que os teólogos discutem sobre isso e, como no caso, se livrar de uma situação dessa, ou seja, um Papa herege, se ele é herege, ele não pode julgar, não pode ser julgado, perdão, então o que é que se vai fazer? A Igreja tem que suportar uma situação desta. A maioria dos teólogos responde que isso não é defendido, né? Mas responde que a Igreja tem o direito de se libertar dessa situação e faz a distinção entre o julgamento que é coercitivo, e esse o Papa não pode sofrer, mas existe um julgamento que é, digamos, discricionário, o que vai mostrar a heresia do Papa. E esse, segundo a maioria dos teólogos, isso pode ser feito por autoridades, no caso, concílio, cardeais, que poderiam fazer isso. Bom, isso é discutível. Outros acham que mesmo assim o Papa continua a ser Papa, já que ele não pode ser julgado, né? Mas o que é certo é que não se pode, sem nenhuma autoridade, declarar ou discernir, seja lá o que for, que o Papa perdeu a sua jurisdição por causa do pecado de heresia. Primeiro porque a formalidade do pecado, no fundo, só Deus pode ver. Só Deus pode saber a formalidade do pecado. E se temos que provar a contumácia, então entra toda a questão da autoridade. Tem que haver advertências oficiais, etc, etc. E nós temos um caso, entre outros, alguns casos, né, da história da Igreja que nos fornecem bases para julgar essa situação atual, ou tentar enxergar bem essa situação atual. E um desses casos me parece mais ilustrativo, porque ele é relativamente mais recente e há mais documentação sobre isso, que é o caso do Papa João XXII, que foi Papa do ano 1322 a 1334, no século XIV. E esse Papa, o que é que nós vemos? Esse Papa, ele ensinou algo contra a fé. Ele ensinou que as almas dos mortos, daqueles que se salvam, né, daqueles que devem ir logo para o céu ou depois de passar pelo purgatório, essas almas não gozariam, segundo ele, da visão beatífica. Teriam que esperar até o fim do mundo. Isso é um erro contra a fé. Notem bem que João XXII ensinou isso diversas vezes. Ele foi advertido. Ele ensinou com contumácia. Ele só se arrependeu no leito de morte.
o Papa que se seguiu a João 22 condenou este erro, condenou como heresia. Então, o Papa, depois de João 22, fez um ato de magistério extraordinário, condenando como heresia. Porém, anteriormente, esse ensinamento, é claro, já pertencia ao magistério ordinário universal. E João 22 se opôs a ele, com contumácia. Pois bem, naquela época houve os sedevacantistas, como Guilherme de Ockham, que é chamado o primeiro protestante, que se opôs e declarar que ele não era Papa. Mas os sedevacantistas perderam a partida. João 22 continuou como Papa, morreu como Papa, seus atos não foram anulados, porque se não é Papa, tudo é nulo. Seus atos não foram anulados, o seu erro foi condenado depois. Porém, ele foi considerado e é considerado como Papa, não foi tirado da lista dos Papas. Então alguém pode perguntar, onde fica aí a infalibilidade pontifícia? Fica assim, ela é preservada. É claro que os padres do Concílio Vaticano I investigaram também esse caso. Mas, note bem, houve contumácia, porém João 22 não comprometeu completamente a sua autoridade. Ele ensinou em pregações. Ele não ensinou para todo o povo católico, definindo, etc., coisa parecida. Não, não houve isso. Em nenhum momento houve isso. Então, ele ensinou contra a fé, ele continuou como Papa e a infalibilidade pontifícia não foi atingida, porque basta ver nos documentos do Vaticano I, se mostra claramente que essa infalibilidade é condicional. Ela não ocorre de qualquer maneira, ela ocorre mesmo raramente. Então esse exemplo e outros, como o do Papa Honório, que foi condenado depois, várias vezes, sua fraqueza foi condenada pelo Concílio de Constantinopla, terceiro concílio, se não falha a memória, no século VII, mostra que pode ocorrer essas coisas, ou seja, que a heresia não se opõe, digamos, não há uma oposição metafísica entre heresia e jurisdição. Quando eu digo que não há oposição metafísica, não estou dizendo que é uma situação normal. É claro que isso é uma catástrofe. E é isso que justifica a nossa tomada de posição atual na situação da Igreja. É esta situação catastrófica da jurisdição sendo utilizada contra a lei suprema da Igreja, que é a salvação das almas. Através da introdução de erros, de ensinos, ou no caso do magistério do Vaticano II, que é um falso magistério que se utiliza do diálogo com o mundo moderno. Diálogo não é ensinar. Então há toda uma infiltração de erros do mundo moderno e isso é passado falsamente como um magistério. E então nós somos obrigados a resistir a todos esses erros que estão espalhados aí. Porém, essa situação não tira a jurisdição do Papa, os cardeais, etc. Apesar de tudo, continua. E quando nós resistimos a esses erros, nós não filtramos o magistério. Nós simplesmente utilizamos a regra de fé fundamental, que é a tradição, a Sagrada Escritura. Nós nos opomos àquilo que foi... nós nos valemos da tradição contra as novidades, como ensina São Vicente de Herrán no seu Comunitório. Quando ele diz que mesmo quando uma parte grande da igreja, mesmo se uma parte grande da igreja for contaminada, então, nesse caso, nós devemos nos voltar para a tradição, para o passado. Erros, sim, cometem os sedevacantistas, porque eles filtram papas. Eles declaram ou discernem aqueles que são papas e aqueles que não são papas. Isto, sim, é um enorme erro e é uma atitude, no fundo, muito semelhante ao dos protestantes. Porque é uma negação implícita da igreja e é uma tomada de posição individualista. É impressionante notar como isso ocorreu de vez em quando na história da igreja e ocorreu particularmente com os primeiros protestantes. Sobre isso eu indico aqui um artigo recente de dois autores americanos, Robert Siscoe e John Sousa. Infelizmente são autores de tendência acordista.
Porém, o que eu chamo a atenção aqui nesse artigo é como eles... O título do artigo está em espanhol. Lo que verdadeiramente quiso decir Bellarmino com a teoria de que o Papa herege deja de ser Papa. O que verdadeiramente quis dizer Bellarmino, São Roberto Bellarmino, com a teoria de que o Papa herege deixa de ser Papa. Onde eles desfazem essa má interpretação de grande parte dos sedevacantistas que se escudam em São Roberto Bellarmino para justificar suas teorias errôneas. Então é interessante o desenvolvimento do artigo, mas eu chamo a atenção para o final, onde eles mostram que São Roberto Bellarmino combateu exatamente o argumento que os sedevacantistas, a grande maioria dos sedevacantistas usam, ou seja, apelar para a lei divina, para o pecado de heresia. E os que iam contra São Roberto Bellarmino eram exatamente os primeiros protestantes. Os primeiros protestantes tinham uma tendência sedevacantista. Sim. Ou seja, apelar para a lei divina, se livrar assim da lei eclesiástica e defender que o pecado de heresia como tal levava à perda de jurisdição. Então, nada de novo sob o sol. Essa atitude continua e o sedevacantismo é como dizia um filósofo moderno, um mau filósofo, Friedrich Nietzsche, dizia da filosofia. Ele dizia que a filosofia era o caminho dos descaminhos que não levava a lugar nenhum. O que Nietzsche dizia falsamente da filosofia, se pode dizer do sedevacantismo. Não leva a lugar nenhum. Não se vai se posicionar na situação da igreja. Não nos é permitido, nesta crise da igreja, que é uma crise, em grande parte, uma crise de autoridade, não nos é permitido tomar uma atitude de autoridade. Ou seja, nos transformando numa espécie de protestante sem Bíblia debaixo do braço. Não é por aí, absolutamente. É uma posição que, muitas vezes, claro que aí nós temos que distinguir entre aqueles que estão numa crise, estão tentados de sedevacantismo, mas que não, como se diz hoje, não assumem assim claramente todas as consequências. Né? Existem esses que eram mais ou menos tolerados por Monsieur Lefebvre, né? Mas quanto àqueles, sobretudo, que assumem claramente essa posição, então aí realmente é muito difícil. Vão num caminho que não leva a lugar nenhum e, é preciso dizer, há um perigo muito grande de condenação, porque, como nós procuramos mostrar aqui, sem paixão, mas com precisão, há problemas de doutrina aí. São erros de doutrina e não são erros pequenos, que levam a essa posição falsa do sedevacantismo.